Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5, 5 notícias rápidas das 5 principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Nessa edição, a gente vai falar sobre troca de CEO da Riachuelo, vamos falar sobre Amaro entrando em recuperação extrajudicial, Madeiro e resultados de 2022. Vamos falar também sobre a IMC e os planos para o frango assado. E a gente vai terminar aqui falando sobre uma empresa no agronegócio que é a AgroGalax, que acabou de divulgar seus resultados e a gente vai analisar nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, como já é de costume, aqui no BTC News 5x5, eu leio os comentários dos vídeos da semana. Começando aqui com o BTC News 5x5 da semana passada. João Guilherme, gostaria de uma análise dos grupos Cornélio e Ricardo Bernard. Ô, João Guilherme, muito obrigado pelo comentário. É a segunda vez que você me pede isso e eu já desde a primeira vez que você fez esse comentário, eu andei pesquisando, só que tem um problema. Esse grupo, ele não é capital aberto, então ele não tem divulgação de resultados nem de estratégia para mercado, então fica muito difícil eu analisar no detalhe a estratégia da empresa só com informações do próprio site. Então, se você tiver alguma fonte para me ajudar, eu agradeço. Ou quando sair uma notícia mais detalhada sobre a estratégia do negócio aqui nessas 5 principais fontes que eu utilizo, eu vou fazer, tá? Então tá aqui anotado, eu tô aguardando saírem notícias aqui do grupo para a gente conseguir analisar, tá bom? Muito obrigado pelo comentário. O Caio Cortes fez o seguinte comentário aqui, ó, Renato, de onde vem esse valor de 3 vezes para a dívida líquida sobre EBITDA que você tanto comenta? Se um dia uma empresa está com um indicador de 2,99 e no dia seguinte ela está com 3, a situação piora tanto assim? Poderia comentar um pouco sobre isso? Obrigado. Bom, Caio, muito obrigado pelo comentário. É o seguinte, ó, a relação dívida sobre renda, ou geração de caixa, é um índice que é utilizado para análise de crédito e proteção dos credores. Então, isso é utilizado também para país. Então, dívida sobre PIB também é utilizado para concessão de crédito pessoal. Toda vez que você vai pedir um empréstimo ali para você, o banco vai te perguntar sua renda. E aí, a partir da análise da sua renda, da previsibilidade dessa renda, ele vai abrir a quantidade de dívida que ele pode te emprestar e a taxa de juros que vai refletir o risco dessa operação. Quando uma empresa ela toma dívida no mercado, os credores eles se protegem com esse índice de dívida líquida sobre EBITDA. Basicamente, dívida líquida é o que você tem de dívida e EBITDA é o potencial de geração de caixa que você tem. Quando esse índice ele fica ali, ele flutua ali entre 2,5, 3, tem empresas que chegam com proteção até 4 quando tem um risco menor. O credor, o que acontece? Ele está lá, 2,99, ele colocou uma trava. Se em algum ano você chegar a 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, aquela dívida que você tinha que me pagar daqui 5 anos, eu quero que você me pague ano que vem. Por que ele faz isso? Porque existe uma probabilidade grande da empresa daqui 5 anos não conseguir ter geração de caixa para conseguir honrar com os empréstimos concedidos. Então, piora muito de 2,99 para 3? Não piora muito, mas é um índice de proteção para o credor. Então, o credor que fica ali observando, ele fala, olha, 2,99 é perigoso, mas do contrato está 3. Então, ele conseguiu honrar o índice de proteção que a gente chama de covenant. Então, é só uma relação de dívida com geração de caixa. Não que a empresa ela perca muito da sua saúde financeira passando de 2,99 para 3. Mas como no contrato é 3, se bater 3, tudo que você tem que pagar daqui 5 anos, por exemplo, você tem que pagar no ano que vem. Então é uma proteção para quem compra debênture de empresa ou para instituições financeiras que fazem empréstimos para empresas, ok? Muito obrigado pelo comentário. Depois eu fiz um vídeo sobre o C6 Bank, que divulgou um prejuízo homérico, e aí que o Wellington Takeda fez o seguinte comentário. Esse prejuízo não era para ser uma novidade. C6 tem um atendimento péssimo e, no caso, não avaliou corretamente o crédito que me deu e ainda dificultou todos os serviços que eu comprei. Inclusive, perdi o cancelamento da conta e mais 6 meses e até hoje a conta está ativa. Tem coisas que tem que quebrar para o responsável aprender. Bom,
O Wellington aqui teve uma experiência ruim aqui com o C6 Bank, pelo que eu estou imaginando. Eu não tenho conta, né? Então não consigo avaliar, mas os resultados financeiros mostram que o negócio não está indo muito bem. Então, muito obrigado aí, Wellington, pelo comentário. Aí eu fiz um vídeo sobre o filme que vai ser lançado semana que vem, sobre o famoso Air Jordan. E aí o Guilherme Fabre, brilhante, fez o seguinte comentário. Mais uma análise fera, Renato. Obrigado. Fala um pouco sobre sua coleção de tênis no próximo BTC News. Olha, se eu tiver que falar sobre todos os tênis que eu tenho aqui, o BTC News vai ficar meio longo, né? Mas de tempos em tempos eu vou falar para vocês um pouco sobre coleção. Eu faço um vídeo específico sobre isso. Muito obrigado, Guilherme, né, aqui pelo comentário. Matheus Oliveira, que história legal, Renato. Muito obrigado pela análise. Muito obrigado, Matheus. A história, ela é bem interessante, eu já conhecia e agora a gente vai conseguir ver isso nos cinemas, né? Depois eu fiz um vídeo do BTC News falando sobre o Grupo Petrópolis entrando em recuperação judicial. E aí o Gustavo Dias colocou aqui, ó, excelente, Renato. Neste caso, Heineken pode responder no mercado de maneira diferente? Olha, ela pode, eventualmente, trabalhando ali num segmento mais premium, onde ela tem mais agregação ali de valor em relação aos seus concorrentes, e tentar, aos poucos, ir ganhando mercado em relação a outros concorrentes que não seja necessariamente a Ambev. A Ambev, ela já fechou a porta ali, vai entrar em guerra de preço se precisar. Então, acredito que atacar os outros concorrentes seja mais interessante do que tentar atacar a líder de mercado, né? Então, esse é minha sugestão aqui para a Heineken. Muito obrigado, Gustavo, pela pergunta. E o Betaro aqui fez o seguinte comentário. Ótimo vídeo, Renato. Depois que fiz o GBP e acompanho o mercado pelos seus vídeos, fica muito fácil de entender o que está acontecendo no momento. Pô, Betaro, muito obrigado, desculpa pelo erro aqui no seu nome, e muito obrigado também por ter feito o General Business Program aqui, espero que tenha gostado aqui do curso e que agora fique mais fácil de entender um pouco das estratégias corporativas que as empresas vão impondo no mercado, né? Bora! E aí eu fiz um vídeo sobre a Oncoclínicas, que divulgou seus resultados, que foi também uma solicitação aqui dos comentários do BTC News, e aí o Gustavo Dias fez o seguinte comentário. Renato, excelente resultado. Você conseguiria mostrar na próxima semana os resultados da IMC? Saudações! Bom, eu vou falar um pouco sobre a IMC hoje, tá? Então já vou atender a sua solicitação hoje mesmo, porque tem uma notícia muito interessante do Franco Assato, que tem a ver, obviamente, com a IMC, porque é a controladora. Tá? Então, muito obrigado por todos os comentários que todo mundo fez, e se você quiser ter o seu comentário lido, ou quiser que eu faça uma análise de algum resultado ou de alguma empresa, comente o vídeo deste BTC News 5x5 até o próximo da quinta-feira, que na sexta-feira que vem eu faço a análise, perfeito? Bom, então vamos começar agora, né, a análise aqui desse BTC News 5x5 com essa notícia aqui do Brasil Journal. Breaking. CEO da Dafit vai comandar a Riachuelo. A Riachuelo, pelo menos nesses últimos 6 meses, vem informando o mercado de um processo de reestruturação bem forte, né? Então demitiu bastante gente, fechou fábricas e agora está mudando a gestão. Vamos ver aqui, ó. A Guararapes acaba de anunciar o atual CEO da Dafit, André Farber, como seu novo CEO, trazendo um executivo de 47 anos com experiência em moda e no mundo digital no momento em que a dona das lojas Riachuelo tenta escalar seu marketplace de moda. A contratação também marca uma quebra de paradigma. É a primeira vez que a companhia fundada por Nevaldo Rocha terá um CEO que não fez carreira na empresa. Isso aí geralmente acontece em setores de transformação, né, muito forte, que é o caso do varejo. Então o varejo, no passado, tinha aquela fórmula correta, né, de você produzir com custo baixo, entregar nos pontos de venda e aí você eventualmente consegue ter sucesso no seu modelo de negócio. Passou pelo modelo de fast fashion, muito imposto ali pela Zara, que incluiu aí na sua estratégia de varejo, de moda, esse tipo de estratégia de micro coleções, atualização constante ali dos produtos em loja. E agora o digital está forçando todas as empresas de varejo a fazer uma grande transformação. Como você não tem expertise, porque você não desenvolveu isso nos últimos anos, você buscar um profissional de mercado que tenha mais experiência, geralmente é a saída mais correta que as empresas fazem. Então vamos lá. O executivo acaba de pedir demissão da Dafit, onde era CEO desde julho de 2021. Antes, passou 11 anos no Grupo Boticário, onde esteve à frente das marcas O Boticário, Quem Disse Berenice e Eudora, e da operação internacional e das lojas próprias do grupo. Ou seja, ele era uma pessoa extremamente
pesada ali no Grupo Boticário em termos de responsabilidade. André chegou ao Boticário como consultor da Bain Company, onde trabalhou por uma década. Então ele foi, né, consultor ali de uma consultoria estratégica muito conhecida no mercado, a Bain Company, deve ter feito projetos ali no Boticário e foi contratado ali para assumir todas essas áreas de todas as marcas aqui da companhia. André vai suceder Oswaldo Nunes, que está se aposentando depois de 50 anos de Guararapes, 5 dos quais como CEO. Oswaldo entrou na companhia como office boy, foi gerente de loja, diretor regional, diretor de operações e diretor comercial. Então fez carreira aqui dentro do Grupo Guararapes. Agora está se aposentando, está dando abertura ali para uma pessoa que vai trazer um conhecimento muito forte, principalmente da parte digital, dado que foi CEO da Dafit. Flávio Rocha, chairman da Guararapes, disse ao Brasil Journal que André é um fit perfeito para a companhia por ter os pés em 3 canoas, um background de moda, consumo e no digital. O processo de contratação não envolveu headhunters, ou seja, a própria empresa conduziu todo esse processo de escolha do novo CEO. Isso daqui é muito interessante, né? E mostra que a Guararapes é muito bem gerida. Por quê? Porque como a gente viu, nos últimos 6 meses, o Grupo Guararapes, que é dona das lojas Riachuelo, conduziu um processo de redução de despesa muito forte, fechando fábrica, demitindo bastante gente, otimizando a operação, que são aquelas tomadas de decisões, um turnaround, que você precisa ter conhecimento da empresa. Então ele fez todo esse processo primeiro, antes de entregar agora a gestão estratégica do negócio operacional de hoje para frente para um novo CEO que não tem tanto conhecimento assim da empresa. Então, você vê que até o processo, né, de reestruturação e, né, contratação de novo CEO foi muito bem conduzido aqui pela Riachuelo. Parabéns aí ao Flávio Rocha, que é um executivo muito importante aí no mercado de moda e também agora na influência política, dado que eventualmente ele vai entrar na política também, rumores ali do ano de 2022, né? Então, muito interessante. Boa sorte aí pro André. Tem todas as condições pelo seu histórico de fazer um bom trabalho. Para os acionistas da Riachuelo, uma perspectiva positiva para a estratégia digital aqui do Grupo Guararapes e das lojas Riachuelo. Bom, vamos para a próxima notícia aqui do Bloomberg Linha, falando um pouco sobre a Amaro. A Amaro diz que aluguel de lojas pesou para a crise e não encontrou investidor. Basicamente, a Amaro, ela teve aquele problema no começo do ano, que foi divulgado aqui no BTC News, de renegociação com suas dívidas. Provavelmente não conseguiu boas métricas ali de negociação com os bancos e agora entrou com recuperação extrajudicial que dá proteção para ela exclusivamente com dívidas bancárias. Vamos entender aqui, ó. O aperto no crédito e a desaceleração das vendas fizeram mais uma vítima no varejo. A empresa de moda Amaro entrou com pedido de recuperação extrajudicial no dia 22 de março, menos de um mês após anunciar que estava renegociando suas dívidas. De acordo com o documento protocolado na terceira vara de falências e recuperação judicial de São Paulo, as dívidas chegam a 244,6 milhões de reais. A justiça aprovou o pedido da empresa no dia 24 de março. A notícia aqui é muito interessante porque ela mostra que no documento eles culpam vários terceiros, mas a gestão parece que é muito boa, né? Então vamos lá. Foram declaradas à justiça uma dívida líquida estimada de 151 milhões de reais, provavelmente com bancos, e 92 milhões com seus fornecedores. Então fornecedores também não estão recebendo aí pagamentos da empresa no patamar de 92 milhões, hein? No documento, a varejista alegou que a crise é passageira e decorrente exclusivamente do atual contexto econômico, ocasionado pelo momento atípico de conjunção de fatores perniciosos que não deve afetar o modo definitivo a solidez das atividades desenvolvidas. Então, tá jogando a culpa no cenário externo e tá falando que a empresa é muito bem gerida e que ela tá passando por um problema pontual passageiro se ela tiver esse tempo para se reorganizar. Né? Beleza, vamos lá. No pedido de recuperação judicial, a Amaro citou como um dos motivos para o agravamento de sua crise financeira o aumento do valor dos aluguéis. Atualmente, a empresa tem 20 lojas físicas e disse que não irá se posicionar sobre eventuais fechamentos de ponto hoje ocupados. Então, isso daqui é sempre o argumento que as empresas utilizam quando elas entram com esses pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial. É falar que existe um agente externo, no caso, a situação macroeconômica, que piorou bastante os fundamentos aqui do negócio, mas eventualmente a gestão ela está bem organizada. Se tivesse tempo, a gente consegue se reorganizar. Mas para quem acompanha um pouco mais, né, a estratégia da Amaro, sabe que ela deve queimar a caixa pra caramba, dado que ela tem um capital social gigantesco, ou seja,
provavelmente, ela não abre os seus resultados, deve ter tido prejuízos acumulados muito grandes aí nesses últimos anos, e agora com o aperto no crédito, ela fica sem caixa, né? Não tem investidor, não tem dívida, ela não tem como financiar essa estratégia que não gera caixa operacional. Então tudo bem, beleza, conseguiu aí a proteção por um tempo, mas se não mudar os fundamentos, que eu acredito que sejam ruins aqui da companhia, provavelmente esse tempo vai ser só para os bancos terem menos dinheiro para recuperar no futuro e os fornecedores eventualmente vão ter bastante problema de receber esse dinheiro mais para frente. Vamos ver o que vai acontecer aqui, cenas dos próximos capítulos, né? Vamos para a próxima notícia, agora falando sobre o Madeiro. Valor econômico. Madeiro identifica deficiências em controle. O que aconteceu? Madeiro ela fez uma troca de auditoria de 2021 para 2022, era PwC, foi para Deloitte. E geralmente é nessa mudança de auditoria, que precisa fazer o rodízio, que as auditorias se auditam. Então, aquele resultado de abertura que é divulgado pela Deloitte vai tentar identificar alguma falha de contabilização da outra consultoria, dado que é da outra auditoria que é concorrente dela. E parece que foi identificado. Vamos lá? A rede de restaurantes Madeiro informou nas notas explicativas do balanço do quarto trimestre de 22, publicado nesta quarta-feira, dia 29, que identificou deficiências em seus controles internos que afetaram os cálculos de aplicação da norma contábil relacionada a arrendamento mercantil ou famoso leasing. No caso da empresa, o item se refere a aluguel de imóveis para seus restaurantes. Por conta dessa deficiência, os números relativos de 2021 tiveram que ser reapresentados junto com as demonstrações financeiras de 2022. A questão é um ponto de ênfase no relatório da Deloitte. A auditoria da cadeia de restaurantes a partir de 2022 era a PwC até 2021. Então é aquele negócio, né? A Deloitte foi lá, tentou identificar alguma falha no trabalho da PwC, que já está, né, com a imagem arranhada por causa das lojas americanas, e agora ainda pegou um erro aqui de controles internos que a PwC não pegou. A Deloitte, né, colocando mais uma flecha nas costas aqui da PwC. Aí a empresa se defende, né? Então, ainda dizia que vinha adotando medidas para melhorar os controles sobre relatórios financeiros, incluindo um aumento na profundidade e experiência da equipe de contabilidade e finanças, disse o Madeiro aqui, tentando justificar que já está tentando endereçar esse problema para não ter, né, nenhuma inconsistência nos próximos resultados divulgados, né? Notas explicativas das demonstrações de 2022 mostram que, após a reestruturação, há 95 milhões de reais em dívidas a vencer em até um ano e 300 milhões em até 2 anos, em um total de 990 milhões de reais de dívidas totais. Em termos de custos de financiamentos, os empréstimos fechados cobram taxa média anual de CDI mais 3,5% e CDI mais 7,18% ao ano. Em 2021, esse spread era um pouco maior, era 6,4% e 8,3%. Foram aqueles CRAs emitidos para mercado, que eu não sei quem foram os loucos que compraram esse negócio, que compraram títulos de dívida do Madeiro numa situação muito pior, com uma taxa de juros muito menor, tá? Ainda de acordo com as notas explicativas, a relação entre EBITDA e dívida líquida ficou 2,56 vezes em 2022. Em 2021, o indicador superou 4 vezes, calculou um valor. Esse índice precisa ficar em 2,5 a partir do dia 31 de março de 2023, segundo os contratos de refinanciamento das dívidas, e caso ultrapasse o Madeiro esse limite, os bancos podem exigir vencimento antecipado ou refinanciamento das dívidas. É aquele negócio que eu expliquei, né, quando eu estava explicando os comentários dos vídeos da semana. Vai mudar muito a situação financeira do Madeiro se ele tivesse um índice dívida líquida sobre EBITDA 2,499 para 5? Não vai mudar muita coisa, vai continuar ruim aqui esse índice segundo as cláusulas do contrato. Mas não bateu a proteção. Se contratualmente você tem que ficar dentro do 2,5, se você está dentro do 2,5, você não tem exigência de pagar antecipadamente as dívidas que vão vencer lá na frente. Esse que é o ponto de proteção aqui para os credores. Então, os credores ficam monitorando trimestre a trimestre esse índice para, caso ele passe, tudo que você teria que me pagar daqui 5 anos, você tem que pagar esse ano. Tá? Reduzindo, obviamente, o risco de calote futuro, né? Bom, vamos para os resultados do Madeiro, para eu mostrar para vocês que em 2022 a operação melhorou, mas a situação continua delicada. Então, vamos lá. Receita líquida operacional.
chegou a 1 bilhão 482, um aumento de 29,4% no top line em relação a 2021, só que o prejuízo líquido aqui aumentou 21,2%, chegando a 146 milhões aqui de prejuízo contra 121 de prejuízo líquido em 2021, só que a margem líquida ficou menos negativa, ficou menos 9,9% em relação à receita, era menos 10,6%. Então, tá caminhando a passos de tartaruga para tentar chegar no break-even aqui de lucro líquido, né? O EBITDA, ele aumentou 54,7%, chegando a 374 milhões de reais, uma margem EBITDA de 25,2%, um aumento de 4,1 pontos percentuais em relação a 2021. Só que as dívidas financeiras líquidas não param de aumentar. No final de 2021, ele tinha 764 milhões de dívida líquida, agora está em 898, ou seja, os 900 milhões reportados pela empresa. Tá? Same-store sales da empresa foi positivo, 15,4%, em cima de uma base já ruim de 2021, mas está mostrando aumento de performance das lojas atuais. E, obviamente, dado que ela está muito endividada, ela diminuiu o ritmo de abertura de lojas, que exige muito capital. Ele tinha inaugurado 35 novas lojas em 2021, agora inaugurou 20 lojas, chegando num total de 275, né? Bora, vamos lá. Same-store sales aqui, das três principais operações aqui do Grupo Madeiro, que é o Madeiro Steakhouse, no quarto trimestre de 22, aqui aumentou 4,1%, Madeiro Container também, 4,5% e o Jerônimo 3,7%, que é a marca ali de crescimento do negócio. Então, no agregado, no quarto trimestre de 22, same-store sales ficou em 4,1%. Vocês estão vendo que está tendo uma desaceleração aqui no aumento de performance, né? E no ano de 2022, o same-store sales do Madeiro Steak foi o que puxou o same-store sales total da rede, né? 21,9% aqui de same-store sales na operação principal, o container aumentou 9% e o Jerônimo 9,1%. Então está aumentando a performance loja a loja. No entanto, as dívidas é o que mais preocupa da operação e do balanço aqui do Madeiro. Então, ó, como a gente já observou, a dívida líquida da companhia no dia 31/12 de 2021 estava em 764 milhões. Agora está em 898. O perfil está bem melhor do que estava no final do ano passado. Por quê? Antes 70% era curto prazo, 30% era longo prazo. Agora é 8,6% curto prazo, 91,4% longo prazo. Só que tem aquele índice de proteção que a gente já viu. Não pode passar de 2,5 a partir de março deste ano. E qual que é o ponto fundamental? O ponto fundamental é que o Madeiro está tentando aumentar a geração de caixa operacional e conseguiu. Em 2022, ela teve uma geração de caixa operacional de 107 milhões, contra uma queima de caixa operacional de 26 milhões em 2021. No entanto, esses 107 milhões aqui não foram suficientes para conseguir arcar com todo o CAPEX de expansão e de renovação de lojas que a empresa teve. Aqui, estou mostrando para vocês, para quem está vendo aqui no YouTube, só de CAPEX foram 168 milhões. Então, o que vai ter que acontecer em 2023 para você conseguir gerar caixa, diminuir um pouco do nível de endividamento e aumentar a posição de liquidez da companhia? É você diminuir o ritmo de abertura de lojas. Por isso que eu sou advogado do modelo de franquia, porque o modelo de franquia você faz a expansão da rede sem ter muito CAPEX. E aí você consegue ir tendo geração de caixa para você conseguir ir amortizando as dívidas e deixar a empresa numa posição de liquidez muito melhor, né? Então, olha como que está a situação hoje de liquidez total aqui do Madeiro. Só para vocês terem uma ideia, ó, ativos circulantes, eles estão em 259 milhões. Ativos circulantes, tudo que você consegue converter em dinheiro em até 12 meses. Quanto que estão os passivos circulantes, que é tudo que você tem que pagar em até 12 meses? 485 milhões. Então, o índice de liquidez corrente, de ativo circulante sobre passivo circulante, menor do que 1 ainda. Melhorou essa situação? Melhorou, porque em 2021, esse índice de liquidez corrente estava 0,4. Então, ó, eram 451 milhões de ativo circulante contra 1 bilhão aqui de passivo circulante. Então, os CRAs, eles conseguiram dar uma alongada nas obrigações de curto prazo da companhia, que deu um alívio de curto prazo. No entanto, 2023 precisa melhorar, né, um pouco da geração de caixa para você conseguir ter índice de liquidez corrente pelo menos próximos de 1, para você conseguir diminuir bastante o risco dessa operação. Vamos ver o que vai acontecer. 2022 foi, de fato, um ano muito melhor para o Madeiro em relação a 2021, mas a situação continua difícil para a companhia. Vamos ver cena dos próximos capítulos. Vamos analisar agora uma notícia do Neofeed sobre a IMC. Vamos lá. O frango assado volta ao cardápio de expansão da IMC. Bom,
que aconteceu aqui num passado não muito longe, né? Veio a pandemia, as operações da empresa foram afetadas diretamente e ela começou um processo de reestruturação muito forte para conseguir sobreviver. Então ela passou 2 anos aí muito, né, difíceis em termos operacionais, mas parece que agora as coisas estão começando a melhorar e a empresa já está até pensando em expansão da sua marca principal, que é a Frango Assado. Vamos entender aqui um pouco nessa notícia do Neofeed. Bora! Em abril de 2021, quando Alexandre Santoro assumiu como CEO, a IMC, dona das redes de restaurante e fast food como Frango Assado, Pizza Hut e KFC no Brasil, operava em modo de sobrevivência, em especial por conta dos duros efeitos da pandemia. De lá para cá, a empresa colocou em prática uma ampla reestruturação que envolveu, entre outras medidas, os desinvestimentos em negócios no exterior e a busca por fortalecer a estrutura de capital da companhia. Prestes a completar 2 anos à frente do grupo e com algumas etapas desse plano já cumpridas, o executivo entende que agora a companhia está em melhor forma para retomar o seu apetite por expansão. Em uma bandeira, em particular, ganhará mais um espaço nesse novo ciclo, que é o caso do frango assado. Abre aspas. Hoje temos uma companhia e 4 grandes sistemas, cada um com faturamento entre 700 e 800 milhões de reais de Santoro. Mas o frango assado é seguramente o nosso negócio mais promissor e de maior potencial. Então, só para vocês saberem o que aconteceu nesses últimos tempos, primeiro teve briga societária ali com o Wizard, dado a aquisição das marcas KFC, Pizza Hut, entre outras, né? Então começou já com problema societário. Depois teve problema com o KFC. Ela teve um problema lá que KFC dizia que a IMC não estava cumprindo os acordos de master franqueado, etc. E aí conseguiram organizar isso. E também teve que pegar muita dívida para conseguir sustentar a operação dentro desse período conturbado aí que a empresa passou nesses últimos 2 anos. E aí o que aconteceu? Ela conseguiu arrumar praticamente tudo em termos de sobrevivência. Então hoje a empresa ela já não tem mais risco de quebrar, conseguiu reperfilar a sua dívida num duration muito mais saudável e está melhorando as operações. E agora ela focou, né, a reestruturação nas marcas que ela tinha, tanto nacionais quanto internacional, mas deixou o cash cow parado, que é o caso do frango assado. Parece que agora frango assado vai ser o foco da expansão. Vamos lá. Pizza Hut, KFC e Margaritaville, esse último, a principal bandeira do grupo nos Estados Unidos, completam o quarteto alcançado nos últimos 2 anos ao status de prioridade na estratégia da MC, que tem ainda marcas como Viena, Oliver Garden, Batata Inglesa sob o seu guarda-chuva. Então, vocês viram que Pizza Hut, KFC e a Operação Internacional eram os focos principais para você conseguir melhorar a operação. Abre aspas. Por uma série de razões, durante os últimos 10 anos, o grupo praticamente não expandiu o frango assado. Abrimos apenas uma unidade no final de 2021. Vamos retomar essa frente e pretendemos abrir, no mínimo, mais uma loja esse ano e, a partir de 2024, acelerar essa expansão. Foi basicamente aquilo que a gente explica de portfólio bem estruturado. Por quê? Porque o frango assado é cash cow. Então ele já está gerando caixa para conseguir dar segurança para a empresa, conduzir os processos de reestruturação e expansão das outras marcas, dado que você tem uma vaca leiteira muito forte dentro do seu portfólio. Agora que está tudo minimamente estruturado, vamos começar a fortalecer o nosso cash cow até para conseguir aumentar também a geração de caixa da empresa como um todo. Além de uma nova identidade visual, essa repaginação inclui, por exemplo, a instalação de espaços ao lado das lojas sob o conceito Frango Assado Express, nas quais os clientes terão acesso a um mix reduzido de produtos, porém com maior agilidade de atendimento. É muito parecido com a estratégia do McDonald's, né? Então as lojas físicas do McDonald's, eles têm várias linhas de receita. Tem o delivery, tem a parte do drive-thru e também tem o próprio salão ali do restaurante, que são as 3 principais verticais de receita do negócio. Parece que o frango assado vai começar a trabalhar nessas 3 verticais também. O projeto envolve ainda questões como oferta de modalidade de drive-thru e instalações de totens de autoatendimento para contar fluxo nas lojas mais dinâmico. O grupo também não descarta investir em formatos menores para dar mais velocidade a esse processo. Então, vão pegar a marca principal do negócio e vão ver todas as oportunidades de geração de novas linhas de receita a partir desse cash cow, que já é muito forte, que dá bastante segurança porque a marca é bem conhecida no Brasil. Vamos ver como que estão os resultados hoje aqui da IMC
pelos resultados divulgados no quarto trimestre de 22. Então, ó, só para vocês terem uma ideia da importância do frango assado representa 29,4% da receita total do grupo. É a marca que tem mais receita, que gera mais receita. Isso aqui, quarto trimestre de 22. A segunda é a operação internacional, 28,5%. Aí depois que começa a vir, né, KFC, 14,2%. Tem aqui outros, né, que é batata inglesa, entre outras operações, 14,6%. E a Pizza Hut aqui, ó, 7,4%. Então, portfólio aqui, ele tá, né, muito alicerciado em frango assado e operação internacional, que são as duas verticais que representam mais de 50% do total da receita, né? Então, vamos lá. Como que foi o ano de 2022? Então, Same Store Sales foi de 21,1%, aumento de performance das lojas já existentes, expansão de novas lojas. A receita total do sistema, ou seja, contabilizando todas as marcas em operação internacional, chegou a 3,1 bilhão de reais, um crescimento de 25,1%, com uma margem bruta melhorando também de 31,8% para 32,6%. O EBITDA ajustado aumentou 71,4%, chegando a 336,4 milhões, com uma margem EBITDA ajustada de 14,3%, 3,72 pontos percentuais a mais do que a margem conseguida aqui, margem EBITDA de 2021, que foi 10,6. Então, melhorou a top line, melhorou a margem bruta e também melhorou a margem EBITDA. Fluxo de caixa livre, geração de caixa, que é muito importante para controle de dívida, também ficou positivo. Então, ó, 58,5 milhões, ainda está baixo, mas tinha sido negativo em 2021, menos 63,7. E a relação dívida líquida sobre EBITDA, que estava bem, né, apertada ali em 2021, 2,9, foi para 1,5. Então, hoje, a empresa, com o aumento de geração de EBITDA, conseguiu estabilizar o índice num patamar bem tranquilo para você conseguir pensar agora em expansão. Basicamente foi isso que o CEO mencionou, né? Bom, fluxo de caixa livre, ele ficou aqui positivo em 58,5 milhões em 2022 contra 63,7 negativo de 2021, muito por duas alavancas. Primeiro, aumentou a geração de caixa operacional em 33,2%, né? Chegando a 171 milhões contra 128 de geração de caixa operacional em 2021. E foi equalizando o nível de CAPEX. Então, o CAPEX aqui diminuiu 41,2%, chegando a 113 milhões contra 192 em 2021. Então, você aumenta a geração de caixa, diminui o nível de CAPEX e aí você começa a ter free cash flow positivo, que é o que o Madeiro eventualmente vai precisar fazer em 2023 também. Muito bem feito aqui no caso da IMC. E a dívida, ela está minimamente controlada, principalmente por causa do aumento do EBITDA da companhia. Por exemplo, quando você pega aqui a posição de dívida total da empresa, dívida bruta no quarto trimestre de 21, eram 736 milhões de reais, e esse patamar absoluto aqui caiu para 664. Então, ó, diminuiu aqui uns 80 milhões mais ou menos aqui na dívida total da companhia, e ainda com geração de caixa, ela conseguiu aumentar a posição de caixa dela, né? Passou de 305 milhões aqui no terceiro trimestre de 22 para 411 milhões aqui no quarto trimestre de 22. Então, aumentou a liquidez, diminuiu a dívida bruta, a dívida líquida aqui passou de 269 milhões no quarto trimestre de 21 para 253. Dado que o EBITDA aumentou, dívida líquida sobre EBITDA de 2,9 caiu para 1,5. Então, o que a IMC está pretendendo aqui para 2023, se mantiver esse bom trabalho de aumento de eficiência operacional, aumento de geração de caixa, aumento de EBITDA, você vai conseguir acelerar, né, o controle da dívida, vai conseguir controlar melhor ainda esse índice de dívida líquida sobre EBITDA, e agora você já tem flexibilidade para pensar em expansão. E aí vai testar novos modelos de venda ali na marca frango assado, e ainda continuando as expansões nas outras operações que a gente sabe que ela tem. Vamos ver o que vai acontecer, mas o processo de reestruturação de 2 anos começa a dar bastante resultado e agora a empresa consegue pensar em novos planos para o futuro. Tá? Bom, vamos fechar esse BTC News falando sobre uma empresa do agronegócio com uma notícia da Forbes. Lucro da AgroGalaxy cai em 2022 e juros altos afetam planos de M&A. A AgroGalaxy é uma empresa muito interessante do agronegócio que ela trabalha na parte de varejo. Então ela vende fertilizante, insumos, sementes para o mercado e ela fez uma bela abertura de capital em 2021, só que parece que em 2022 ela foi muito afetada pelo aumento da taxa de juros. Vamos entender um pouco aqui com a notícia e com os financials da companhia.
Bom, a estratégia dela no IPO foi basicamente captar dinheiro para continuar o processo de consolidação de mercado e aumento de performance das aquisições já feitas. Então, ó, estou mostrando para vocês aqui o pipeline de aquisições que a empresa fez, divulgou, né, nos resultados do quarto trimestre de 22, desde 2016 até 2021. Então, tem várias empresas aqui, ó, Brasil Rural, AgroSem, AgroFerrari, Grão de Ouro, Boa Vista, Ferrari Zagato, e todas essas aquisições, eles estão mostrando o quê? Aumento de performance. Então eles estão mostrando que eles são bons em comprar, integrar e aumentar a performance das aquisições feitas. Isso é ótimo até porque a estratégia ali na abertura de capital foi justamente essa. No entanto, como os resultados foram bastante afetados pela taxa de juros, pelo highlight da notícia, parece que esse apetite para M&A para 2023 ele vai ficar um pouco mais contido. Vamos lá. O lucro líquido da varejista de insumos agrícola AgroGalaxy atingiu 53,9 milhões em 2022, uma queda de 64,2% comparado ao ano anterior, em meio a uma pressão causada pela alta, né, das taxas de juros no país, efeito esse que também levou a companhia a evitar planos de fusões e aquisições em 2023, disseram executivos da Reuters hoje, no dia 29 de março. Normalmente ativa em M&As, a AgroGalaxy adquiriu 9 empresas nos últimos anos, lembrou o CFO da companhia, o Maurício. Abre aspas. Continuamos com o plano de crescimento orgânico, vamos abrir de 15 a 20 lojas esse ano e não temos perspectivas de fazer M&A por conta dessa taxa de juros proibitiva, afirmou o executivo, ressaltando que o foco será em consolidar as empresas já adquiridas e ele já mostrou que essa consolidação tem mostrado resultados bons aí nesses últimos anos. Abre aspas aqui também para a CEO aqui, ó. A CEO da AgroGalaxy, Sheila, alertou que o setor de insumos poderá ser impactado pelo atraso na colheita e comercialização da soja 2023 em relação à média dos últimos anos. Então, perspectiva aí, principalmente para esse primeiro semestre, parece que não é muito boa, porque ela mesma já está pontuando aí esse atraso como um dos principais problemas aqui nesse primeiro semestre. Abre aspas, essa postergação poderá levar à redução da área potencial de plantio de safrinha de milho em aproximadamente 20%, disse ela. Se você tem menos área, você tem menos demanda de insumo, consequentemente isso é um impacto negativo nas operações de varejo aqui da AgroGalaxy, né? Abre aspas. Aqui agora para o CFO. Deve ser um ano de geração de caixa operacional, ao contrário de 2022, dado a queda do preço dos insumos, além do nosso foco na diminuição dos estoques. Vamos crescer menos em receita, mas aumentar nosso lucro líquido, estimou. Então, vai ser um ano de correção operacional. Então, vamos tentar capturar o máximo de sinergia possível em 2023, aumentar a geração de caixa operacional, para quando o mercado ficar em condições melhores, taxa de juros melhores e também potencial de crescimento, eventualmente, aí os resultados vão ser melhores ou no segundo semestre de 23 ou no primeiro semestre de 24. Então, 2023, a gente já sabe, vai ser aumento de eficiência operacional do negócio. Bom, a empresa aqui é uma empresa bem interessante. Estou mostrando aqui, né, um slide da apresentação. Então, ó, quebra da receita em insumos em 2022. Soja demandou 68% da receita do negócio, milho 25% e café 4%. Então, uma empresa dependente aqui de grãos. Bora, vamos pegar aqui os resultados financeiros da empresa. Então, ó, receita líquida aqui do período aumentou 76,2%, passou de 6,5 bilhão para 11,6 bilhões de reais em 2022. E é interessante para a gente ver que eles vendem insumos e grãos especificamente. Gira em torno ali próximo de 70% insumos, 30% grãos. E aí a gente tem aqui o lucro bruto. O lucro bruto cresceu 72,9%, ou seja, teve uma queda de margem bruta de 13,7% para 13,4%. E aqui a gente entende qual que foi o driver de queda de margem bruta. A margem bruta dos insumos aumentaram, foi de 18,9% para 19,5%. No entanto, a receita, a margem de grãos caiu bastante, aqui era 3%, ou seja, praticamente não tem margem aqui, e caiu para 1,6%. Então, grãos aqui puxaram a margem bruta para baixo. No entanto, a empresa ela conseguiu controlar bem as suas despesas, teve um aumento aqui expressivo. No entanto, ela foi beneficiada aqui de outras receitas e despesas operacionais positivas de 13 milhões e 800, o que fez a margem operacional antes de resultado financeiro se manter minimamente estável e até com um pouquinho de crescimento. A margem operacional passou de 5,3 para 5,6. No entanto, como a gente sabe, empresas de agronegócio, elas dependem muito de crédito.
E como a taxa de juros subiu bastante em 2022, olha o que aconteceu aqui com o resultado financeiro. Ele subiu negativamente 180%. Eles tinham um resultado negativo aqui financeiro de 207 milhões, foi para 581 milhões, o que fez a empresa ficar com uma margem líquida de 0,5% contra 2,3% em 2021, lucro líquido aqui de 53,9 contra 150 milhões, uma queda de 64,2% no lucro líquido, como foi mencionado na notícia, né? Bora, vamos lá. Olha que interessante. Eu peguei aqui a quebra de receita por insumos e aqui a gente tem por produto específico que ele vende para mercado. Então, ó, a maior parte da receita vem de defensivos. 36% era defensivos em 2021, foi para 37,1%. 35,6% foram o quê? Fertilizante. Então, ó, fertilizante e defensivos representam ali quase mais, né, de 70% da receita. 20% são sementes e aí depois você tem os demais produtos que a empresa comercializa, né? Então, muito interessante esse mix. No entanto, olha como o 2023 não vai ser um ano muito fácil. A carteira de pedidos aqui, ou seja, o que vai mostrar o potencial de geração de receita futura, caiu 32%. Então a carteira de pedidos era de quase 2 bilhões em 2021, caiu para 1 bilhão 359 em 2022, ou seja, esses primeiros 6 meses aqui da empresa não vão ser muito bons em termos de receita realizada, dado que a carteira de pedidos diminuiu bastante, né? Como eu falei para vocês, a dívida da empresa ela vem aumentando, só que o EBITDA ele está conseguindo ser relativamente bom. A margem EBITDA está se mantendo constante ali próximo de 6% nos últimos 2 anos. Então a dívida líquida sobre EBITDA está controlada aqui e girando em torno de 2,1. Tá? O perfil dessa dívida também melhorou para 2022, então ó, 82% da dívida em 2021 era circulante, passou para 64,6%. Tá? Então você tem um peso menor no curto prazo das dívidas que a empresa tem, que são dívidas consideráveis. Né? E aí qual que foi o grande efeito para trazer o lucro líquido para uma queda de 64%? Taxa de juros. Só para vocês terem uma ideia, ó, o custo da dívida aqui, ó, ele foi de 8,78% em 2021 para 16,04%. 16,04. Então, a taxa de juros, o custo médio da dívida aqui quase que dobrou em 2022. E isso, obviamente, trouxe o resultado financeiro para aqueles patamares que eu mostrei para vocês. Como que a empresa está tentando organizar a geração de valor para acionista? Controlando o capital de giro. Ela teve um problema ali no aumento, né, de prazos com os clientes. No entanto, a empresa, né, conseguiu segurar bastante aqui o prazo médio de recebimento em 185 dias, o que fez a empresa ficar com aquele lucro líquido com uma queda de 64% em relação a 2021. Né? Como que a empresa está tentando controlar, né, essa queda de margem operacional com a geração de valor econômico para o acionista? Controlando o capital de giro. Então, ó, prazo médio de recebimento se manteve constante em 2022 em relação a 2021, 185 dias. Prazo médio de estocagem caiu, tá? Caiu de 135 dias para 89 dias, ou seja, o ciclo operacional ele caiu 46 dias, de 320 dias para 274. Ciclo de conversão de caixa é muito longo. Quando você pega aqui o prazo médio de pagamento, se manteve minimamente constante aqui em 215 dias, ou seja, ciclo de conversão de caixa ele caiu de 103 dias para 59 dias. Quanto menor o ciclo de conversão de caixa, menos investimento em capital de giro você precisa, consequentemente, maior geração de caixa operacional você vai ter. No entanto, a geração de caixa, ela conseguiu ser controlada ali em 2022, mesmo com uma eficiência operacional menor, só que, ó, teve uma queda. Então, eles tiveram aqui de geração de caixa operacional de 107 milhões aqui em 2021, foi para 80 milhões em 2022. Só que olha que interessante, olha quanto que eles tiveram que pagar de juros só em 2022, 215 milhões. Quando você pega isso com o imposto de renda, a geração de caixa operacional combinada foi negativa em 144 milhões. Por isso que o CFO falou, ele falou assim, a gente teve queima de caixa operacional em 2022 foi muito por causa do pagamento de juros aqui, ó. Porque se fosse só operação, ele tinha conseguido gerar 80 milhões. Menor do que, obviamente, os 107 milhões que a empresa gerou em 2021, mas ela está em processo de consolidação das suas operações. Então, capital de giro aqui, ele foi impactado, óbvio, né, a geração de caixa operacional, mas a empresa pelo menos está controlando bem aqui o ciclo de conversão de caixa. Isso é ótimo, por quê? Qual que é o reflexo, né, dessa
essa queda de eficiência operacional, só que com controle do capital operacional. O ROIC aumentou. O ROIC aumentou aqui de 20,9% em 2021, deixa eu só confirmar aqui, ó, para 25,8%. Então, mesmo tendo uma queda de lucro líquido operacional, dado que você consegue dar uma otimizada ali no capital operacional que a empresa precisa para rodar suas operações, a relação no PET contra capital operacional ficou melhor em 2022, 25,8%. E agora a gente já sabe, para quem já teve aula de finanças comigo, sabe que o ROIC é o melhor indicador do comportamento das ações. Se o ROIC aumentou quase 5 pontos percentuais em 2022, para um patamar bem alto aqui, né, 25,8%, mesmo com o custo da dívida aumentando para 16%, você tem spread. Se você tem spread entre ROIC e custo médio ponderado de capital, o efeito é direto nas ações. Tanto é que hoje as ações da AgroGalaxy abriram aqui e estão com uma alta de 4,29%. Eu falo, o ROIC é o principal direcionador do comportamento das ações. Então, se você eventualmente quiser conhecer um pouco mais sobre esses conceitos aqui de ROIC, EBITDA, eficiência operacional e controle de capital operacional, entre no nosso site, se inscreva aí no Strategy Finance Program, que é o curso que a gente vai abordar esse tema, além de temas de estratégia. A gente fala muito sobre agronegócio também dentro dessa disciplina. Inscrições abertas, entre no nosso site. Bom, esse foi a última notícia aqui desse BTC News. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Bom final de semana a todos, bom descanso, até segunda-feira. Um abraço.